Evangelho de hoje, Católica Web. A palavra da salvação para o nosso dia. Olá, queridos amados irmãos e irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês, com os nossos amigos, mas também com os nossos inimigos. Hoje a igreja celebra o Santo Abade Antão. Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens e dá aos pobres e terás o tesouro no céu. Depois disso, vem e segue-me. Tendo ouvido essa passagem do Evangelho, numa celebração litúrgica, Antão respondeu prontamente, desfazendo dos seus bens e partindo sozinho para o deserto no norte do Egito. Apesar da solidão, a sua busca da perfeição passou por várias dificuldades e teve que enfrentar tentações. A iconografia cristã descreve com fortes cores. Seu amor pela solidão não lhe impediu de deixar, em 1311, o deserto para ir a Alexandria testemunhar sua fé em Jesus Cristo, Filho de Deus, a fim de combater a heresia ariana. O justo florirá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantado na casa do Senhor, nos átrios de nosso Deus. Querido irmão, eu convido você então a pegar o Evangelho, abrir a Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos de 23 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote e comeu os pães oferecidos a Deus e o deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, precisamos cada vez mais compreender isso. Os fariseus começam então a questionar Jesus. Por que os seus discípulos pegam espigas? Olha, por que eles fazem isso em dia de sábado? Não é permitido. Os fariseus eram homens piedosos, que se diziam homens de oração, mas o próprio Cristo fala, A sua boca me louva, mas o seu coração está longe de mim. E esse é o nosso exercício cotidiano, sabe, queridos irmãos e irmãs? Porque às vezes nós falamos, nós lemos, mas não deixamos a palavra penetrar. Por isso a necessidade de realmente parar e deixar Deus agir. Porque senão nós vamos cumprindo, senão nós vamos ficamos presos à lei. Isso nos afasta do Evangelho e não acaba acontecendo a conversão. Por isso nós precisamos de uma vigilância constante, sabe? Uma vigilância constante, para não cairmos nessa incoerência e não nos tornarmos escravos, dependentes, Na bandeira aqui do estado de São Paulo está escrito: não duco, não sou conduzido, eu conduzo. Mas para nós cristãos, quem nos conduz é o próprio Cristo Jesus. E por muitas vezes nos permitimos ser conduzidos pelas coisas, pelos nossos afazeres, e não nos deixamos nos conduzir pelo Espírito Santo de Deus. Às vezes pelos problemas, às vezes pelos erros, às vezes pelas decepções, pelas frustrações, mas não pelo amor de Deus. Então, hoje Jesus vem dizer que o mais importante é a vida que tem que estar no centro, é a vida da pessoa humana. E para isso é necessário nós compreendermos, queridos irmãos. Por isso que ele diz
O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, precisamos compreender isso para não cairmos nesse legalismo, nesse apego. E nesse legalismo, nesse apego, nós acabamos impedindo a ação de Deus. Jesus dá o exemplo para nós da necessidade de Davi e seus companheiros. Por quê? Porque ele está preocupado com a vida. E como você tem vivido a sua vida? Tem sido preso no legalismo, no afazeres, no cumprimento de preceito? Ou tem sido vivido no amor, na compaixão, na misericórdia, na doação? Peçamos essa graça no dia de hoje, queridos irmãos e irmãs, de o Senhor nos ajudar e que nós possamos estar em vigilância para compreender que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Ou seja, na lógica de Deus, o que prevalece é a vida, é o amor, e não os nossos afazeres, não os nossos desejos, não os cumprimentos simplesmente de preceito, mas o cumprimento da vontade de Deus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre cada um de vós, sobre vossas famílias, intenções e necessidades. A bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos.